Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje o nosso tema vai ser um encontro entre energia feminina e astrologia. Vocês me perguntam muito como a astrologia pode ajudar a gente a entender e trabalhar a nossa energia feminina. Então, digamos que esse vídeo está centrado ali nas mulheres que estão trabalhando o seu feminino e que querem entender como os signos do seu mapa astral podem, de certa maneira, em sua energia, bloquear ou atrapalhar esse processo de despertar do feminino. Desde que eu comecei a trabalhar com o mapa feminino, muitas mulheres pediram que eu mencionasse, fizesse ali em algum momento aqui no canal, menções que envolvessem esse mapa de alguma maneira. Muitas querem saber como funciona, até porque tem intenção de fazer ou acham interessante. E outros porque tem uma curiosidade muito grande envolvendo isso, já que não é, digamos assim, o mais comum da gente ouvir falar na astrologia, Energia feminina e astrologia. Mas, na verdade, gente, está no cerne da astrologia. A astrologia, na sua base teórica, você aprende sobre feminino e masculino, É a base de tudo. Porque os signos são divididos entre fogo e água, terra e ar, Que são elementos femininos e masculinos. Então, esse assunto, ele permeia a astrologia. Os planetas são femininos e masculinos, tirando um ou outro, que nem Mercúrio, que não tem, a sua polaridade. Então, assim, é um assunto que, para quem entende, assim, para quem tem um certo conhecimento de astrologia, não é grande novidade, assim, a gente sabe que tem. O que eu pensei em fazer com esse mapa é algo que trabalhasse especificamente a internalização daquela mulher, da sua feminilidade, da sua mulher, do ser mulher. Porque o que acontece, No mundo em que a gente vive, muitas vezes a gente acaba colocando tanto a máquina na nossa vida, Assim, a gente vive como máquinas, a gente tem que produzir, E a gente usa máquinas o tempo inteiro. Eu estou usando várias máquinas para estar conversando com vocês aqui. Não só o celular, não só o ring light, mas também a internet, o YouTube, enfim, milhares de máquinas conectadas, que muitas vezes a gente vai se tornando também um pouco máquina, E a mulher pode perder muito essa consciência de si como mulher, como parte da natureza, quer dizer, aquele mundo que está do lado de fora, não dentro da máquina, Aquele mundo que também não é tão calculado, tão previsível, a natureza não é previsível. Então eu pensei que o mapa astral pode me levar a ter consciência de como essa mulher, ela pode expressar o seu feminino e conhecer coisas sobre o seu feminino que ela não conhece. Comecei de fato, trabalhar com esse mapa em dezembro do ano passado e tem sido muito recompensador. Eu, particularmente, tenho gostado muito do resultado, de ver ali como que isso está repercutindo, digamos assim, com as minhas clientes. E, enfim, tudo vindo dessa energia aí. Eu não vou entrar em detalhes sobre como é esse mapa. Se você tiver interesse, você pode entrar em contato comigo. Uma coisa que vocês me perguntam muito é como entrar em contato comigo. Gente, a forma mais simples de você entrar em contato é pelo meu e-mail, marinamouratarot@gmail.com. Eu não tenho o hábito de ficar falando, de ficar o tempo inteiro falando sobre isso, mas esse é o meu e-mail. Se você quiser agendar, se você quiser saber como é o meu trabalho, é por lá, tá bom? Eu também falo no Instagram, mas aí tem mais chances de eu não ver a sua mensagem, porque, enfim, eu vou tentando responder tudo, mas às vezes eu realmente não vejo. Dito tudo isso, vamos entender o que pode bloquear ou atrapalhar a energia feminina de cada um dos signos do zodíaco. Eu vou ser muito sucinta, muito rápida, porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. O que atrapalha a mulher que tem Áries no mapa a desenvolver a sua energia feminina, Vamos pensar aí as mulheres que também têm Lua e Vênus em Áries. O que pode ser ali algo que te atrapalha, que fica no caminho, tá? A impaciência, gente, tá? A energia feminina,
até para você conseguir se conectar com a ideia de feminilidade, de energia feminina, você precisa ter certa paciência, né? E certo amor pela delicadeza do tempo, digamos assim, que é uma coisa que Áries não tem. A energia de Áries é uma energia de movimento, regido por Marte, é fogo cardial, ou seja, é sobre iniciar, é começar. Qualquer coisa que exija mais tempo, mais ponderação, sabe, uma sensação de coisa que é slow burn, como se fala em inglês, ou seja, que vai queimando aos poucos, é muito difícil para Áries. Você quer pegar fogo de uma hora para outra, né? Quer explodir. Então, Áries precisa muito trabalhar a questão da paciência. Se você tem esses pontos em Áries, paciência, meninas. Vocês precisam ter paciência para entender quem vocês são, não sair por aí reagindo, sem o seu autoconhecimento, sem a vida interior. As mulheres que têm Áries muito forte no mapa, geralmente têm dificuldade com a sua vida interior porque precisam de uma ativação o tempo inteiro. O Touro. Touro é um signo feminino, de elemento terra, é um signo regido por Vênus. Você poderia dizer que não tem nada que atrapalhe as mulheres que têm Sol, Vênus ou Lua em Touro a trabalhar a sua energia feminina. Só que é aí que a gente se engana. Touro tem a sua... Tem uma questão muito específica com o feminino que o atrapalha, que é, digamos assim, essa coisa fixa, essa coisa na pedra, sabe? Preso. As coisas têm que ser de uma determinada maneira e só. Então, a questão da flexibilidade feminina, dessa capacidade de transformação do feminino, né, de dar espaço para novos ciclos, né? As coisas começam, terminam, você entra num ciclo e ele morre, você já entra em outro. É tudo muito difícil para Touro quando a gente fala de mudança, transformação, né? Então, as mulheres que têm muito Touro no mapa, muitas vezes elas são tão teimosas que não adianta você tentar ajudá-las, porque elas simplesmente não conseguem. Lá no fundo, no coração delas, elas não abrem mão de que elas têm razão. E quando uma mulher com esse tipo de posicionamento em Touro, ela decide que ela tem razão, já era. Não adianta você tentar convencê-la do contrário. Então, por incrível que pareça, é difícil você abrir a cabeça, né, ou o coração de uma mulher que tem Touro muito forte no mapa, para ela entender que ela precisa ser mais flexível, que ela precisa ser mais, digamos assim, aceitar mais, ser mais receptiva também ao que as mudanças. Para a mulher que tem muito Touro no mapa, passar pela transformação, o fim da infância, o início da adolescência, o fim da adolescência, o início da fase adulta, a velhice, nossa, é tudo muito difícil quando a gente fala de mudar. E o feminino é mudança pura, gente, porque feminino é ciclos, olha para a natureza. Então a mulher que tem muito Touro no mapa, ela precisa aprender a ser mais flexível para despertar a sua energia feminina. As mulheres que têm muitos Gêmeos no mapa, seja o Sol, seja a Lua, seja Vênus, aqui a gente entra numa questão de racionalização muito grande. As mulheres que têm muitos Gêmeos no mapa, elas pensam demais. Inclusive, a Lua em Gêmeos, gente, é uma das luas mais complicadas, às vezes, para trabalhar a energia feminina, porque é como se tudo aquilo que é instintivo, emocional, tenha que passar por um crivo mental, entende? Então, ao invés de eu sentir as coisas, eu tô ali pensando sobre aquilo que eu sinto. É muito diferente de eu estar vivenciando os meus sentimentos, toda vez que eu sinto alguma coisa, eu ter que pensar sobre aquilo, passar por um crivo absurdo de razão. O que eu quero dizer? Vocês muitas vezes não validam o que vocês sentem. Existe aqui uma necessidade para a mulher que tem muitos Gêmeos no mapa de parar de racionalizar e se permitir sentir as coisas, né? Senão, muitas vezes, aquela mulher ela tem dificuldade de sequer saber o que ela realmente sente. É como se Gêmeos tivesse um medo absoluto de sentir. Então, a mulher que quer trabalhar a sua energia feminina, que quer despertar a sua energia feminina e tem muitos Gêmeos no mapa, ela precisa fazer um trabalho de calar a mente e começar a focar naquilo que acontece dentro do corpo dela. Câncer, né? Aí muitas pessoas também diriam assim para mim, Marina,
Câncer é um signo de água, regido pela lua. Não deve haver nenhuma dificuldade de uma canceriana, ou uma mulher que tem Vênus em câncer ou lua em câncer, se conectar com a sua energia feminina. Mas não é verdade. Porque aqui a gente entra numa questão que é o próprio símbolo de câncer. Qual é o símbolo de câncer? É o caranguejo, né? E o que o caranguejinho ele faz? Né? Ele é todo durinho, todo durinho. A parte mole fica dentro, por fora ele é uma carapaça dura e ele fica bicando assim, ó, beliscando as coisas. Ou seja, existe uma tendência em câncer, na mulher que tem muitos pontos em câncer no mapa, muitas vezes, a se fechar em copas, né? Uma expressão antiga que significa uma dificuldade de externalizar aquilo que sente. Então veja que a geminiana, ela pode muitas vezes se esfriar tanto que ela não sabe o que ela sente. Já a canceriana, ou a mulher que tem muito câncer no mapa, ela sente muito. A questão não é se ela sente. A questão é ela conseguir expressar tudo o que ela sente. Porque a tendência, o instinto imediato é o de se fechar. É o de virar caranguejo, né? É o de tentar se proteger. E nisso, essa mulher, ela não consegue muitas vezes trabalhar a sua receptividade, né? Se você tá duro, fechado, nada entra, concordam? É importante que a mulher que tem muitos pontos no mapa em câncer comece a se abrir mais, ter menos medo, e isso atrapalhar no seu processo de despertar a energia feminina. Por quê? Porque a energia feminina passa por a gente estar aberta, receptiva, né? E muitas vezes também num processo de vulnerabilidade. Receptividade e vulnerabilidade andam de mãos dadas, né? Então, se começar a se abrir para as outras pessoas, né? Fazer ali um processo de compartilhar de si e do que realmente acontece lá dentro é importante. Câncer é um dos signos mudos. A gente diz que os signos de água, muitas vezes eles são mudos. Existe muito sentimento, mas uma barreira para falar daquilo que sente. Então, essa necessidade de trabalhar a comunicação emocional é importante para a mulher que tem muito câncer no mapa. Leão. Então, Leão é aquele signo incrível, né? Tem uma força muito grande em Leão no sentido de ser regido pelo Sol. Então, as mulheres de Leão, as mulheres que têm Leão forte no mapa, elas chamam muito, elas comandam muito a atenção, elas são naturalmente magnéticas. Porém, vejam, essa necessidade de atenção, ela muitas vezes atrapalha a mulher que tem seus pontos principais, seja Sol, Lua ou Vênus, no signo de Leão, a conseguir se conectar com ela mesma. É interessante porque a base de Leão é essa individualidade, né? Essa necessidade de ser um indivíduo. Contudo, quando a gente fala da energia feminina, muitas vezes a mulher que tem muito essa energia no mapa, desse signo no mapa, ela acaba perdendo um pouco da sua individualidade ao querer estar sempre sendo aplaudida, ao querer estar sempre sendo o centro das atenções, ok? Essa necessidade de atenção, muitas vezes, nos desliga de quem a gente realmente é como mulher. Como que você vai se conectar com a sua essência se você está ali permitindo que o outro, de certa maneira, ou você necessita tanto da atenção do outro, você necessita tanto da validação do outro, né? Daqueles aplausos, né? Daquele foco em você, que você começa a negociar muito de você. Então pode ser que seja a primeira vez que mulheres de Leão, ou que tem Leão no mapa, estejam ouvindo isso. Mas é importante que vocês observem o quanto a necessidade de atenção pode levar vocês para muito longe da energia feminina de vocês, ok? Assim como o Áries, gente, que é um signo de fogo, é sobre vida interior, é sobre parar de precisar do externo para se conectar com o interno. Os signos de fogo sempre vão bater nessa questão quando a gente fala de energia feminina. Signo de Virgem. Virgem é um signo de terra, é um signo feminino, porém é um signo que precisa muito de ordem, né? Precisa muito que as coisas sigam
um determinado método, né? A metodologia é uma coisa que vem da energia do signo de Virgem. Então, a mulher que tem o Sol, Vênus, Lua em Virgem, muitas vezes ela necessita tanto de organização, ela necessita tanto de utilidade, né? As coisas têm que ter uma utilidade, que ela perde o contato com o lúdico, ela perde o contato com o subjetivo. A energia feminina exige muito que a gente se conecte com essa coisa lúdica, daquilo que a gente gosta de fazer, daquilo que é divertido fazer. E a mulher de Virgem, uma mulher que tem muito Virgem no mapa, ela às vezes está excessivamente pautada pelas suas obrigações, pelo excesso de perfeição, né? E de uma ligação com a vida da rotina muito grande. Vejam, Virgem está ligado com a casa 6 na astrologia, que é a casa do dia a dia, que é a casa da rotina. É particularmente muito difícil para a mulher que tem essa força enorme de Virgem no mapa, ela relaxar para ela poder ter a sua subjetividade, o seu prazer, a sua diversão. Então, é muito importante que a mulher que tem esses posicionamentos, principalmente no signo de Virgem, tá, gente? Que ela insira na sua vida a diversão, o hobby, o lúdico, né? Marina gosta de desenhar. Lembra quando você era criança, você gostava de desenhar? Não importava se você era boa naquilo ou não. Você gostava, não dava uma sensação boa desenhar? Então, isso é o lúdico, que a mulher que tem muito Virgem no mapa, ela pode se desconectar com muita facilidade, perder o vício, perder o amor pela vida e a alegria, ok? Libra, né? Ok, Libra é um signo interessante, porque Libra ele recebe feminino e masculino, né? Ou seja, ele tem 2 pontos férteis que dão vida, né? O feminino com o masculino, né, gente? A gente sabe que cria vida. Então, Libra recebe tanto a energia de um planeta feminino, que é Vênus, quanto do elemento ar, que é um elemento masculino. Então a gente tem a própria Afrodite aí, se a gente pensar na própria mitologia da Afrodite, que não era uma criatura emotiva, né? Ela não era. Na mitologia ela era bem mental. Ela misturava o mental com essa questão da beleza o tempo inteiro. E a gente vê muito isso na mulher que tem Libra no Sol, Vênus, Lua. O que acontece com Libra é uma certa dificuldade de lidar com a sombra. Libra, por estar regido pela mente do ar, que é a idealização, e a feminilidade, beleza, a estética de Vênus, muitas vezes fica só nessa superfície e não quer navegar no fundo do mar, né? Não quer fazer aquela investigação profunda dentro de si. Então, eu noto muitas vezes que as mulheres que têm Libra muito forte no mapa, elas tendem a evitar uma profundidade na vida, no que tange a energia feminina, tá, gente? Elas não querem fazer o processo. Elas têm uma certa resistência, porque tá tão bom aqui, sabe? Tá tudo bem aqui, eu vou indo. Se eu tiver que fazer essa navegação no meu inconsciente, o que vai vir de lá? Coisas feias. Eu não quero ver o meu lado feio, Marina. Então essa questão do não querer ver o feio, de não querer abraçar aquilo que é negativo, pode se tornar um bloqueio para o desenvolvimento da energia feminina. Principalmente quando a gente fala do feminino, que é a nossa sobrevivência, que é a nossa força, é um feminino que não tem uma face bonita, né? Muitas vezes representado pelo arquétipo da bruxa, por exemplo. Então, a mulher que tem muito Libra no mapa, ela precisa aprender a olhar além da superfície e ela precisa desenvolver em si um amor pelo que não é belo, pelo que é feio, pelo que são os defeitos dela, aquilo que ela não gosta de olhar. Enquanto ela não olhar para isso, ela não consegue se integrar completamente na sua energia feminina. O signo de Escorpião. Então aqui, gente, nós temos um signo de água fixo, um signo de água que na verdade é regido por um planeta masculino, que é Marte. Plutão veio depois. A gente sabe que a regência, existe uma regência de Marte em Escorpião. Então a gente tem aqui
uma figura que parece, né, pela sua sensualidade, às vezes, mais feminina, mas que tem uma energia masculina muito forte, tá, gente? Escorpião tem. Só que é mais estratégico do que Áries, que também é regido por Marte. Então aqui a gente tem um medo da vulnerabilidade, mas é uma coisa assim, gente, limitante para a mulher que tem muito escorpião. Principalmente as mulheres que têm a lua em escorpião, a Vênus em escorpião. Às vezes você é uma escorpiana, né, assim, de sol em escorpião, mas você tem, sei lá, você tem Vênus em Sagitário, né? Você tem uma coisa um pouquinho mais aberta. Mas quando a gente tem uma lua ou uma Vênus em escorpião no mapa de uma mulher, ela tende a se, às vezes por experiências que a vida traz, tá? Mas ela tende a ter uma desconfiança da vida, de si mesma, dos outros, que é quase patológica e pode se tornar patológica. Essa dificuldade de se vulnerabilizar, de deixar que as outras pessoas vejam as suas fraquezas, as suas falhas, os seus medos. São mulheres que podem passar anos guardando alguma coisa assim, um medo que elas têm, uma doença, uma coisa, sem contar para ninguém, só porque elas não querem se vulnerabilizar, mostrar a sua pele, né? Mostrar a pele. Não, elas têm que estar sempre mostrando só aquilo que elas têm mania de guardar segredo. E essa necessidade de guardar segredo, gente, é o que vai muitas vezes corroendo a mulher que tem escorpião muito forte no mapa. Então é importante que, se você tem muito escorpião aí, você comece a falar aquilo que você quer falar. Que você comece a compartilhar aquilo que está doendo dentro de você. Que você procure ajuda. Procurar ajuda é o primeiro passo da vulnerabilidade, ok? E é muito difícil para as mulheres que têm esse aspecto, esse signo no mapa, geralmente pedir ajuda, né? Então é um profundo processo de fazer as pazes com a sua humanidade. Você é humana, né? Você precisa se vulnerabilizar para você despertar, de fato, a sua energia feminina. Sagitário. Sagitário é aquela coisa muito interessante, porque na verdade, apesar de Sagitário ser um signo masculino, de fogo, né? É um signo, gente, que geralmente as mulheres que têm muito Sagitário, elas são mais de boa, tá? Elas tendem a não transparecer, às vezes, essa coisa do controle, serem controladoras, né? Nem muito agressivas necessariamente. Então, muitas vezes, a sagitariana, ou a mulher que tem Vênus ou Lua em Sagitário, ela até parece encaixar bem com a energia feminina, porque esse lance de go with the flow, né? De ir assim e tal, tudo de boa, né? Jogo do contente. A mulher que tem Sagitário forte no mapa, ela faz isso muito bem. A questão com o Sagitário é muita... Opa, gente, tremeu tudo aí. Furacão, fui falar de Sagitário, olha. O que acontece, né? O que acontece com o Sagitário é a questão da delicadeza. Que a mulher que tem muito Sagitário no mapa, ela precisa aprender a descobrir em si essa feminilidade da delicadeza, da sutileza, né? De você não sair arrombando a porta, de você não sair gritando com todo mundo, de você não falar, assim, ser muito esporrenta, de você ser muito sincera, né? A mulher que tem muito Sagitário no mapa, no que tange a sua energia feminina, geralmente o que mais atrapalha ela desenvolver o feminino ou o despertar do feminino nela é essa necessidade de ver valor nas coisas delicadas, de ver valor nas coisas belas, que, enfim, que são mais frágeis. A fragilidade é uma coisa que a mulher que tem muito Sagitário no mapa, ela não gosta e ela não respeita. Então, aprender a encontrar em si as suas fragilidades, a sua delicadeza e começar a trabalhar isso do lado de fora é muito importante e é um desafio para a mulher que tem muito Sagitário. As mulheres de Capricórnio ou que têm a energia de Capricórnio forte. Com Capricórnio, gente, entramos na questão que envolve essa minha garganta, essa questão da produtividade. Vejam, Capricórnio é um signo regido por Saturno. Saturno é o senhor, digamos, do esforço, certo? Então, a mulher que tem
muito a presença de Capricórnio no mapa, geralmente ela quer produzir muito. E ela, muito facilmente, ela mistura o seu valor com aquilo que ela faz. Ela começa a ver o seu valor como pessoa, como mulher, apenas na sua produtividade. Se eu não produzo, eu não tenho valor. Então, é muito das mulheres de Capricórnio, ou que tem Capricórnio no mapa, a gente ouvir frases como ser mais importante, de você só ser respeitado se você tem sucesso, se você tem dinheiro. Então, a mulher que ela tem muito Capricórnio, ela coloca na matéria muita importância. E ela pode muito facilmente se confundir com a matéria. Ela não consegue, às vezes, ver que, independente de você fazer alguma coisa, você já é alguma coisa. E isso já tem valor em si. Ok? Então, é meio que um processo de vida para a mulher que tem a presença forte de Capricórnio, principalmente para desenvolver sua energia feminina, encontrar valor nela mesma, em sua essência. Se eu tirar de você tudo aquilo que você tem orgulho do seu trabalho, você tem orgulho da sua faculdade, você tem orgulho do seu salário, do seu cargo, se eu tirar tudo isso de você, o que você tem? Você. E quem você é. Então, às vezes buga a cabeça de uma mulher que tem muito Capricórnio a ideia da energia feminina de que você é muito mais e muito desassociada necessariamente do que você produz nesse mundo. Pessoas terríveis já produziram coisas nesse mundo. Isso não tornou a essência delas menos terrível. Então, produzir não é o ponto final no nosso valor, principalmente no que tange ser mulher, ok? Então, o que é importante para a mulher que tem a energia de Capricórnio muito forte no mapa é encontrar a sua essência, estar no ser e não no fazer. As mulheres de Aquário, ou as mulheres que têm Sol, Lua ou Vênus em Aquário. Aqui a gente entra na questão da energia basilar de Aquário, que é um signo de ar, é um signo regido pelo planeta Urano, né? Que é aquela coisa da imprevisibilidade e do rompimento. Qualquer astrólogo sabe que Urano é um planeta que ele rompe, que ele cria ações abruptas. E quando a gente tem uma parte feminina sendo expressada através da energia de Aquário, muitas vezes a mulher ela tem essa coisa de romper. Né? Então ela quer romper com contratos sociais, ela quer romper com certos valores, com certas ideias. Tendem a ser mulheres que, digamos assim, são mais revolucionárias na sua natureza. E não é aí o problema para a energia feminina, tá? A questão aqui é que esse instinto de se desconectar muitas vezes faz com que essa mulher se sinta vazia e perdida. Porque saber que nós temos uma conexão com a nossa família, uma conexão com a nossa pátria, ou com a nossa sociedade, ou com a nossa genealogia, né? Todos os nossos antepassados, é uma coisa que traz estabilidade pra gente. E muitas vezes a mulher que tem muito Aquário no mapa, ela se sente completamente confusa e flutuando. Por quê? Porque ela vai se desconectando de tudo e todos na sua vida. Os valores, as pessoas, as coisas, até certo ponto em que ela já não tem, ela tá completamente no vácuo na sua própria vida. Então, vejam, é muito comum a gente ver mulheres que têm uma energia muito forte de Aquário, que olham para o passado com muita raiva, com muito rancor ou com repulsa. Elas não conseguem ver o valor nas suas antepassadas mulheres, por exemplo. Elas podem olhar para essas antepassadas e ver mulheres que não tinham valor algum porque elas não romperam com um contrato social, digamos assim. Elas viveram uma vida que elas foram forçadas a viver. Então a mulher de Aquário, muitas vezes, ela tem essa dor. A mulher que tem muito Aquário no mapa, ou Urano, né? Ela pode olhar para esse passado e ao invés de ela sentir uma conexão com essas mulheres, ela sentir uma desconexão. Só que não dá, o feminino, ele não se sustenta sozinho. É por isso que quando eu faço mapa feminino, a gente fala sobre
as antepassadas, a partir do signo da lua, né? Então, é importante que você entenda a sua conexão com todas as mulheres que vieram antes de você. Leiam Mulheres que Correm com os Lobos e o livro da Clarissa Pinkola Estés, A Ciranda das Mulheres Sábias, porque nesse livro ela vai falar sobre isso. Como que você se sustenta sobre todas as outras mulheres que vieram antes de você. E se você olha para essas outras mulheres como se a vida delas tivesse sido vergonhosa, ou fraca, ou não valorosa, você não consegue se conectar com o seu próprio feminino. E aí é que entra talvez a maior dificuldade das mulheres que têm aquário forte no mapa. Então essas mulheres precisam buscar estarem menos no futuro, num futuro que não existe ainda, né? No futuro vai tudo ser diferente, e mais tentar encontrar sua ligação com o passado, né? E desvendar como que essas outras mulheres também eram mulheres incríveis, que elas também tinham segredos que elas não contaram para ninguém, né? E que tem coisas que te conectam com essas mulheres antigas, com as mulheres que vieram antes de você. Vamos ler livros. Vamos conhecer mulheres que viveram no século XIX, no século XVIII, no século XVII, tem escritos por aí. Vamos procurar, né? E você vai se sentir mais ancorada, que é o que a mulher que tem esses posicionamentos em aquário, ela precisa. Peixes, aí a gente chega no último signo do zodíaco. Então, gente, peixes é o último signo. Tem um certo cansaço em peixes, né? Eu já vivi tudo isso. Eu já vivi Áries, já vivi Touro, já vivi Gêmeos, já vivi todas essas vidas. Agora eu só queria sonhar. O que acontece, né? Quando a gente pensa em peixes, a gente tem que lembrar do símbolo. Peixes tem um símbolo que representa dois peixinhos indo para lados diferentes, né? Um tá indo para o consciente, o outro tá indo para o inconsciente. E é sempre assim. Um pisciano, uma pisciana pode viver uma vida voltada para construtividade ou para destruição. E a destruição, quando a gente fala de peixes, é a do próprio eu, tá? Porque peixes é a dissolução do ego. É o fim da vida, é quando a gente descobre que já não existe ego. Peixes representa a velhice, é aquele momento em que você descobre que você vai precisar de alguém para colocar fralda em você, ou te limpar, que nem quando você era um bebê. Ou seja, sabe aquele ego que você tinha? Ele é destruído completamente. Peixes representa esse tipo de energia. Então não adianta você ter ego quando você precisa demais dos outros. Por isso que o signo de peixe, gente, é tão tolerante em geral e tão aberto para as outras pessoas em geral. Por quê? Porque é um signo que lá no seu âmago sabe que tá todo mundo meio que dependendo uns dos outros, ok? Então, essa questão da dissolução do ego, do não ser eu, quando a gente fala do foco do peixinho que está indo para o inconsciente autodestrutivo, pode atrapalhar muito a mulher que tem peixes fortes no seu mapa a desenvolver a sua energia feminina, porque ela simplesmente decide viver uma vida autodestrutiva. São as mulheres que a vida dói tanto, a matéria é tão dolorosa que elas escolhem se entorpecer. Então elas se entorpecem pela bebida, elas se entorpecem muitas vezes pelos sonhos absurdos, por drogas, enfim. Então são mulheres que no que tange a energia feminina, que tem a ver com a gente pegar a fertilidade construtiva, né? A fertilidade do feminino e construir com isso, elas não conseguem, elas têm dificuldade em serem construtivas na sua expressão do feminino. Então às vezes são as mais femininas, são super delicadas, são super peixinhos, né? Sereias, mas ali tá um negócio que não tá bom. Aquela mulher, ela é completamente perdida dentro de si, ok? Então, a mulher que tem muito peixes no mapa precisa tomar uma decisão consciente de ter uma vida construtiva e de trabalhar e vivenciar e despertar o seu feminino para o melhor. Ok? Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. É claro que isso aqui é muito resumido, não tem como, é um vídeo no YouTube, mas eu espero que vocês tenham gostado mesmo assim, que tenha levado, quem sabe, um conhecimento maior aí dos signos e como eles se relacionam
talvez ali no negativo, digamos assim, que eles precisam trabalhar com a energia feminina. Um beijo, a gente se vê no próximo.